Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais uma aula da História da Igreja. Meu nome é Beethoven Rezende, sou professor e escritor. E esta é a segunda aula que estamos refletindo sobre os ritos litúrgicos do cristianismo nos primeiros séculos. Perceberemos então que a liturgia, como entendemos na atmosfera cristã, ela não nasce de uma hora para outra, de um momento para outro. Ela deu os primeiros passos já desde o primeiro século e foi se consolidando e sistematizando, e aqui e acolá se apropriando de outros símbolos, né, que de fato se incorporaram à própria perspectiva do cristianismo. Novamente eu trago para vocês, né, um símbolo cristão que advém os primeiros séculos, que é o Lábarum. O Lábarum nada mais é que duas letras sobrepostas da palavra Cristo. No grego, o Xi e o Rho. De um lado, Pedro, do outro lado, Paulo, dois apóstolos que foram martirizados ainda no império do imperador Nero, no Império Romano, por meio do imperador Nero, e que são líderes da igreja cristã, líderes apostólicos. Falar sobre estes ritos no cristianismo dos primeiros séculos é fazer uma revisitação a uma liturgia que está em construção, primeiro, segundo e terceiro século. Em grego, a palavra igreja ou eclésia é composta de dois radicais, ek, que significa para fora, e clésia, que significa chamados. Logo, a igreja significa chamados para fora, ou convocados para fora. Desde os princípios do cristianismo primitivo, as primeiras comunidades cristãs já se autodenominavam de igreja. Ora, refletir sobre a igreja está ligado diretamente a como esta concepção de igreja enquanto estrutura, ela vai, não é, permitindo liturgias diferentes, e nada diferente de hoje em dia, em que em uma atmosfera cristã existem inúmeras e inúmeras formas de culto, porque a liturgia está ligado à ordem de culto. Eu trago para vocês algumas sugestões de leitura, a primeira Apologia de Justino, de Daquê, e a Carta de Plínio, que inclusive irei trazer uma citação nesta aula. Hoje tem culto. E aí? Se faz necessário que você venha a perceber que logo, né, na gênese do cristianismo, é bem verdade que eles nascem enquanto uma seita na atmosfera religiosa judaica, e aos poucos ela vai crescendo, se consolidando, até que chega no quarto século, ela recebe o endosso e a permissão por meio do imperador, né, Teodósio, de ser a religião oficial do império, haja visto que com Constantino ela já deixa de ser marginalizada. O dia de culto, né, sempre foi celebrado, conhecido como Dia do Senhor, e era no domingo. É bem verdade que muitas especulações concernentes a este primeiro dia têm surgido, mas eu quero lhe pontuar algo muito importante, até mesmo para você refutar alguma questão que venha sobre você, é que foi no primeiro dia, né, que Deus ele coloca ordem ao caos. E aí eu retomo a leitura lá de Gênesis capítulo 1, versículo 1. É neste primeiro dia também que, por meio de uma tradição, percebe-se a ressurreição de Jesus Cristo. Então, o dia do Senhor, né, estava ligado a uma reunião destes cristãos ou os seguidores do caminho que iriam celebrar, iriam ler trechos da Escritura, cantar, né, salmos, hinos, orações e também participar da ceia do Senhor. E é algo interessante que em todo momento que estes homens, né, se encontravam, eles compartilhavam o pão e o vinho. Então, ora, não deixemos a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros.
E tanto mais quanto vedes que se vai aproximando daquele dia. Uma citação de Hebreus, capítulo 10, versículo 25, que ao meu ver se assemelha muito, né, a alguns escritos atribuídos a Paulo, mas uma grande linha, né, teológica atribui não a Paulo, mas a um grande erudito também, né, da época, Apolo. Ora, e quem poderia participar em toda essa inteireza, né, deste culto, que inclusive culminara na ceia do Senhor? Aqueles que tinham sido batizados, e para ser batizado se fazia necessário, né, ser introduzido a esta atmosfera do cristianismo. Se fazia necessário, então, fazer o catecumenato. Aqui eu trago para você um exemplo, né, de locais onde havia estas reuniões cristãs. Agora ele chama a atenção que existe, né, neste ambiente, não digamos, uma tecnologia moderna. Mas neste local se faziam celebrações, haja vista, o cristianismo já a partir do primeiro século, ele começa a ser perseguido. Em Mateus, capítulo 28, versículo 1 e 2, diz: Depois do sábado, tendo começado o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que sobreveio um grande terremoto, pois um anjo do Senhor desceu do céu e, chegando ao sepulcro, rolou a pedra da entrada e assentou-se sobre ela. Ora, e concernente ao horário destas reuniões, conta-se a tradição que era de madrugada, muito cedo, no canto do galo. Possíveis locais, casas e posteriormente catacumbas, né? E todos locais que não que seria de fato de difícil acesso. No livro de Atos, capítulo 2, versículo 46, diz o seguinte: Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam pão em suas casas e juntos participavam das refeições, com alegria e sinceridade de coração. Como eram as liturgias? Nós estaremos vendo, né, nos próximos minutos, detalhes de como eram as liturgias e principalmente quem poderia participar em sua plenitude. Ora, a primeira parte liam as escrituras, faziam-se orações, hinos, muitas vezes em pé, louvando a Deus com as mãos para cima. E uma segunda parte, né, era apresentado os componentes da ceia do Senhor. Mas para ter acesso à ceia do Senhor, notem que nós já estamos falando desde os primeiros, né, séculos, no primeiro século em especial, tinha que ser batizado. A palavra batismo ou baptizo, ligado justamente à imersão, né, era um pré-requisito para o acesso à ceia do Senhor. E quando estes homens e mulheres iam se batizar, é interessante que eles se vestiam de branco, passava a semana em jejum e na madrugada do seu batismo, algo interessante que homens, né, e mulheres separadamente, eles entravam na água e após o batismo colocava-se, né, para que aquele homem ou mulher que tinha agora se exposto a uma nova perspectiva de vida por meio do batismo, iria tomar um pouco de água e também provar um pouco de mel. A água simbolizando que o que ocorreu esta transformação exteriormente por meio do batismo também estava lavando internamente aquele indivíduo. E o mel fazendo uma analogia simbólica que agora eles estariam entrando em uma terra que emana leite e mel. O período de catecumenato, de exposição da palavra, às vezes era de 2, 3 anos. Aquele catecúmeno, né, seria exposto a estes ensinos, haja vista era algo novo, era para ter consciência plena do que era ser cristão, e é ser cristão fiel. E o batismo é algo que eu chamo a atenção desde os primeiros momentos
né, entre aqueles 5 primeiros séculos, haviam especulações, falas, para ver a possibilidade também de batizar crianças. E talvez você fique pensando, né? Mas já naquela época tinha essa perspectiva, sim. Algumas comunidades batizavam crianças, sim. Por quê? Porque elas criam que a criança ela nasce em pecado, né? E que quando ela nasce e ela chora porque ela tem consciência do seu pecado. Notem que Agostinho de Hipona é um grande teólogo, sistematizador, pensador, né, pai da igreja, que influencia as próximas gerações da cristandade. Ele falava, inclusive no seu livro Confissões de Santo Agostinho, que há aquele pecado, né, que quando o homem nasce, ele já nasce pecador. Então se fazia necessário, né, nem esperar 7 dias, o máximo possível, porque se aquela criança morresse, ela não iria para o céu. Perceba que o batismo vai ganhando uma força tal que livraria aquele homem, aquela mulher, né, do pesadelo do inferno. Ele era meio que uma fórmula, né, que iria expiar e purgar os pecados daquele homem. Tá? Então, notem que em alguns momentos o batismo era inclusive adiado, como ocorreu com Constantino, que nas próximas aulas nós iremos estudar. Né? E eu convido você agora a fazer uma leitura de Colossenses capítulo 3, versículo 9 ao 12, que diz: Não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos vestistes do novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, onde não há grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, servo ou livre, mas Cristo é tudo e em todos. Vesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão e longanimidade. Ora, se você está assistindo esta primeira aula, convido a se inscrever em nosso canal, acessar as primeiras aulas da história do cristianismo e crescer juntamente conosco. Haja vista a exposição desta temática e também, junto com a leitura de bons livros, possibilitará um descortinar de uma nova perspectiva e percepção da religião e a religiosidade deste cristianismo, do cristianismo. Então, se inscreve no nosso canal, divulga para amigos, colegas, né, para que nós possamos continuar gravando estes vídeos. Caso você tenha alguma dúvida, né, digita, solicita, como já tenho recebido, né, inúmeras solicitações no decorrer destas postagens. Então, continuemos. Falar sobre o batismo nas águas é lembrar de João Crisóstomo. João Crisóstomo ele foi um grande pastor, ele foi um erudito da palavra, ele tem uma habilidade fantástica na exposição da palavra, a tal ponto que ele recebe a expressão Crisóstomo depois de sua morte, ou seja, a boca de ouro. Então, notem que ele era um homem que certamente a sua fala atraía ouvidos diversos para ouvi-lo. É bem verdade que no aspecto do cristianismo há a percepção e a influência do Espírito Santo, né, convencendo o homem. E João Crisóstomo, no quarto século, falando sobre o batismo, ele registra informações tão vivais e atuais que inclusive dos dias de hoje. Ele representa a morte, ou seja, o batismo ele representa a morte. E o sepultamento, a vida e a ressurreição, quando mergulhamos de cabeça na água, é como no sepulcro. O homem velho fica imerso, enterrado inteiramente. Quando saímos da água, aparece imediatamente o homem novo. E eu trago para você agora, como prometido,
um achado que colabora para entendermos melhor o cristianismo dos primeiros séculos. Aí nós estamos no século II, onde Plínio, que era governador da Bitínia, na Ásia Menor, né, ele escreve para Trajano, falando sobre as suas, né, percepções acerca do cristianismo. E ele dizia: não passava de costume de se reunirem num dia fixo, ou seja, no dia do Senhor, antes do nascer do sol, entenda, de madrugada, para cantar um hino a Cristo, como a um Deus, de obrigar-se por juramento a não cometer crimes, roubos, latrocínios e adultérios, e não faltar com a palavra dada e não negar o depósito exigido na justiça. Findos estes ritos, tinham o costume de se separarem e de se reunirem novamente para uma refeição comum e inocente, ou seja, a ceia do Senhor. Segundo que tinha renunciado a esta prática após a publicação, e aí veja, houve uma lei em que proibia essas reuniões, sendo as suas ordens, se proibiam as associações secretas. Na mesma perspectiva, agora não na questão da liturgia, mas em um entendimento da vida em sociedade. Há uma valorização, sim, do casamento monogâmico. Hebreus, no livro de Hebreus, capítulo 3, versículo 4, diz: digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leite sem mácula, porque Deus julgará os impuros e os adúlteros. É bem verdade que essa concepção do casamento, na atmosfera cristã, e eu convido aqueles que inclusive eu já coloquei em uma das nossas aulas, falando sobre a teóloga Uta Henck-Hennemann, na sua obra Eunucos pelo Reino de Deus. Eu convido você a fazer uma leitura, adquirir esse livro, ele é excelente para o entendimento desta temática que ora estamos abordando, principalmente ligado ao casamento, à cópula, mas também até a questão dos filhos que serão gerados por meio dessa união. É bem verdade que quando entramos já na Idade Média, seja alta e principalmente na Baixa Idade Média, né, esta união entre homem e mulher era especificamente apenas para a procriação. É bem verdade que estas concepções não foram criadas e também difundidas na Idade Média. Muitas outras percepções, inclusive entre os filósofos clássicos da Grécia, né, tenham esse entendimento sobre o casamento, como também da procriação. Ora, com o advento do monasticismo, percebam que no decorrer de nossas aulas nós estaremos resgatando essa temática da ordem dos monges, porque o monasticismo está ligado aos monges. Estaremos estudando algumas ordens monásticas, como a ordem augustiniana, franciscana, beneditina, dominicana, inclusive também a Companhia de Jesus, que irá ser importante principalmente na esfera, né, de propagar pós-reforma, ou ainda esta mudança que houve no pensamento reformador do século XVI, inclusive nas colônias que seriam descobertas. Mas isso é um assunto para as próximas aulas. No livro de 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 1, Paulo chega a registrar o seguinte: ora, quanto às coisas de que me escrevestes, bom seria que um homem não tocasse uma mulher. É uma informação, né, que traz, né, de certo, algumas considerações ligadas ao patriarcalismo. E isto convido-lhe a assistir às aulas anteriores que tragam definições, né, acerca dessa expressão patriarcal. Ora, na esfera ainda social, chamo-lhe a atenção, né, da compreensão que havia concernente ao infanticídio. Ora, o cristianismo, os primeiros cristãos, eles se achavam que não eram do mundo, estavam no mundo, mas não eram do mundo. Eram extremamente bondosos. E este mundo em que eles estavam vivendo, o infanticídio era comum. Muitas civilizações enxergavam uma criança fraca ou que era portadora de alguma deficiência
né, como um fardo que deveria ser extirpado do meio social o mais rápido possível. Isso desde a antiguidade. Ora, na Idade Média, eu posso inclusive citar alguns desses povos, como os nórdicos, os vikings, que também, né, tinham essa percepção. E fora isso, podemos ainda lembrar de próprias tribos, né, indígenas do Brasil, inclusive, né, do século passado. Ora, eram homens e mulheres que respeitavam a vida, tinham compaixão dos necessitados e a preocupação com a decência, né? Então, chega de violência. E quando nós olhamos na nossa atualidade, nós percebemos que, principalmente nesse período, se você está assistindo essa aula, né, em um outro momento, eu estou gravando em um período histórico em que estamos vivendo distanciamento social por causa da Covid-19. E neste período em que nós estamos vivendo, ah, o acréscimo estatístico que nos deixa aterrorizados não apenas do feminicídio, a agressão às mulheres também, mas a violência a crianças. Crianças e adolescentes que estão sendo violentados fisicamente, sexualmente, né, psicologicamente. E isso é uma vergonha em poder perceber que muitas dessas crianças, eu não estou generalizando, né, infelizmente são índices que acrescem estas estatísticas sordas, mas advindas do próprio cristianismo em seios de algumas igrejas, que deveriam ajudá-las e estão, antes disso, aviltando-as. Ora, já estamos terminando e eu trago para vocês algumas imagens, né, do primeiro século, do segundo século em diante, para retratar, por meio da arte, a percepção, né, de uma vida cristã. Aqui o batismo cristão, que é um procedimento ímpar para esta religião. Aqui trazendo a lembrança do bom pastor, Adão e Eva, né, gravado em catacumbas, neste caso aqui, catacumbas de São Marcelino, né, e Pedro. Daniel na cova dos leões. Notem que sempre traz, né, a ilustração figuras bíblicas. Aqui lembra Mesaque, Sadraque e Abednego, os três jovens na fornalha ardente. E por fim, né, um momento que é impactante, principalmente quando você lê os evangelhos, em particular o evangelho de João, que Jesus ressuscita Lázaro. Também uma catacumba no terceiro século depois de Cristo. Chamo-lhe a atenção apenas que a arte cristã ela vai sendo aprimorada com o tempo quando começa a haver um investimento financeiro para tal. No mais, eu espero que você tenha gostado de nossa aula. Convido-lhe novamente a dar o seu like, ao seu dislike, a comentar esta aula em particular. Divulga o nosso canal e no mais, muitíssimo obrigado e até a próxima.